Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma reflexão em vida da Igreja Presbiteriana de Ermelindo Matarazzo. Todos nós conhecemos a história do profeta Jonas e sabemos que Deus o havia enviado à cidade de Nínive, pois o pecado da cidade era tão grande que chegou ao nosso Deus. Não que Deus não conhecia o pecado da cidade, mas que este pecado chegou, digamos, ao limite, de maneira que Deus decidiu destruir a cidade. Entretanto, enviou o profeta Jonas para apregoar ali o arrependimento. Sabemos que Jonas não se interessou em fazer isso. Pelo contrário, ele fugiu da presença do Senhor e pegou um dos navios que ia para Tarsis e se escondeu. Ele estava dormindo neste navio quando uma tempestade se levantou. Ao lançarem a sorte para saber de quem era a culpa, a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas então contou àqueles homens o que tinha acontecido. E disse a eles: me lançai ao mar, com certeza se fará bonança. Então aqueles homens o tomaram e o lançaram ao mar. E no mesmo instante o mar se acalmou. Deus levantou um grande peixe que o engoliu. E por 3 dias esteve ele no ventre daquele peixe. De maneira que do profundo ele orou e clamou a Deus. E Deus então fez com que o peixe o lançasse fora, ali perto de Nínive. Chegando à cidade para pregar, ele apregoou a necessidade de arrependimento. Mas não era a vontade de Jonas. Ele foi para fora e ficou esperando para ver o que aconteceria. E naquele dia nasceu uma planta, na qual ele no outro dia se refugiava do calor. Porém, conforme nós podemos ler no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 6, então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao sair da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável sim, a minha ira até a morte. Tornou o Senhor a falar a Jonas: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, olhando para a história de Jonas, nós vemos e podemos trazer para nós o seguinte aprendizado: Deus nos chamou em Cristo Jesus, como chamou a Jonas, para pregar a este mundo mau, a falar do seu amor, para que haja arrependimento, e havendo arrependimento, Deus os possa salvar. Vemos que a maldade tem avassalado
Os homens têm lutado contra a palavra de Deus e a cada dia encontramos leis que tentam fazer com que o cristianismo não siga adiante, leis que tentam fazer com que nós deixemos de pregar o evangelho. Entretanto, nós não podemos ser como Jonas. Nós não podemos refugiar e nos esconder em um barco para não fazermos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Porque não gostamos de A, não gostamos de B. Deus nos chamou a pregar o evangelho e falar da salvação que há em Cristo Jesus. Tem se levantado pessoas dizendo que nós não devemos de maneira alguma influenciar os outros a deixarem as suas crenças. Mas não foi o governo, não foi os homens que nos comissionou, que nos chamou, que nos enviou a pregar a palavra de Deus. Diante do caos deste mundo quebrado pelo pecado, o que nós não podemos deixar de fazer é anunciar. A nossa confiança, ela não está na proteção do governo e muito menos na proteção efetuada pelos governantes. A nossa segurança, ela está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos comissionou, foi Ele quem nos enviou a falar do seu amor. Não podemos deixar na mão dos homens que decidam por si, pois os homens têm os seus olhos fechados, porque o diabo cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Deus não colocou nas nossas mãos o decidir entre querer ser salvo e não ser salvo, porque com certeza desejaremos continuar no pecado. Deus olhou do céu, não viu um justo sequer, não havia quem buscasse a Deus, não havia sequer um. Entretanto, Ele enviou o seu Filho para que morresse a nossa morte e através do seu sacrifício justificasse todos quantos nele foram chamados. Assim, fomos chamados nele para que, pregando a sua palavra, o Espírito Santo de Deus possa aplicar, reavivar e trazer de volta à vida aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Pois a palavra do Senhor, ela é espírito e vida. Irmãos, como disse o apóstolo, não devemos temer ao homem, mas a Deus que mata e faz a alma perecer no inferno. Não tenhais medo do que lhe possa fazer o homem, porque nós, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E sendo do Senhor, para Ele iremos. Mas enquanto não formos, esta é a fé que vence o mundo. A certeza de que nele fomos chamados para que através da sua palavra pregada a salvação chegue àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados e eles se arrependam das suas más obras, dos seus pecados e confessam a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Ide pregai e fazer discípulos. Esta é a fé que vence o medo. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.